Agora, olha só essa informação que eu tenho para você. Os moradores de um condomínio em Natal estão sendo atacados por 2 cachorros da raça Pitbull. Rapaz, o negócio tá sério, viu? Pois é. E teve uma mulher também que foi da polícia, fez o boletim de ocorrência, pediu providências e o negócio tá sério nesse condomínio. Ataque de Pitbull no condomínio, os moradores estão desesperados. Vamos ver agora essa reportagem aqui na tela da audiência da TV Ponta Negra. Vem pra cá, Alex e também Kleber. Solta, Fabiano. O primeiro ataque aconteceu em maio do ano passado, quando um dos pitbulls atacou o cachorro do casal. Ia subindo para o nosso apartamento, eu e minha esposa. Ela ia levando o cachorro e eu ia levando um lanche que a gente estava trazendo da rua. E aí, quando a gente chegou no último lance de escadas, que a gente estava subindo, o dono do cachorro estava com um fone de ouvido e eu acho que ele estava de saída. E aí aconteceu que o cachorro empurrou a porta com a cabeça e avançou em cima do meu cachorro. Mas a esposa de Jonas, Cléia Silva, não estava ilesa. Um segundo cachorro fugiu e atacou a panturrilha dela. Muito abalada ainda do ocorrido, não quis gravar a entrevista. Mas o esposo contou os detalhes. Eu e minha esposa, a gente estava saindo por volta de 11h15, 11h30 da manhã. E aí ela estava alguns passos na minha frente. Quando ela ia descendo as escadas, que eu fechei a porta, que eu olhei para o hall, a porta dele estava entreaberta. E aí, quando eu vi um cachorro, provavelmente da raça Pitbull, pelo menos parece muito, partiu para cima dela. Quando ele partiu para cima dela, eu comecei a gritar, ela começou a gritar, chamando os donos do cachorro. E eu fui para cima do cachorro, comecei a meio que me agarrar com o cachorro, segurar o cachorro, porque eu estava querendo avançar nela. E ela, desesperada, gritando muito, tentou voltar para o apartamento. Quando ela tenta voltar para o apartamento, um segundo cachorro também, que, assim, não sei se é pitbull, mas é pelo menos uma variação de um pitbull, ele foi direto na panturrilha dela. E aí arrancou, de fato, um pedaço da panturrilha dela, um pedaço de carne, sangrou muito. Ela pediu por uma SAMU, mas eu não quis levar ela na SAMU, botei ela nos braços, desci os 3 andares com ela nos braços, botei dentro do meu carro e aí a gente foi para o hospital mais próximo. Durante a gravação desta reportagem, a Polícia Civil chegou ao local com a intimação para os tutores dos animais. Diante dessas situações de ataques dos animais, os moradores deste condomínio estão apreensivos e com medo. O que aconteceu foi, como eu costumo dizer, uma tragédia anunciada. Todo mundo já vivia assustado. A gente ficava esperando o horário deles saírem para a gente poder descer. Quando o meu filho estudava à tarde, meu marido vinha esperar porque era o horário que eles estavam chegando. Agora, o horário que eles chegam de manhã, meu marido desce para meu filho ir para a escola. Devido à situação, meu filho está sem querer sair, eu sem segurança, para que meu filho desça para ir à escola de manhã, que ele sai de 6h45, é a hora que eles estão chegando. Segundo a moradora Marluce Lopes, os animais não saíam com focinheira, viviam soltos no térreo do condomínio. Nenhuma medida foi adotada pelos tutores dos animais. Eles não usavam focinheira, nem guia curto, né? Quer dizer, não seguia os procedimentos de segurança para poder criar esses animais. Nós tentamos ouvir os responsáveis dos animais, mas não fomos atendidos. Olha, isso é caso de polícia. É caso de polícia. Não é porque é pitbull, não. Pode ser qualquer cachorro. O tutor tem que tomar conta dele. Tem que tomar conta. Já pensou se essa mulher morre aí também? O que é isso, rapaz? Errado. Vamos continuar falando sobre esse assunto agora. E é por isso que eu vou falar com o repórter Leonardo Julierme, que vai ter com certeza uma palavra balizada, né? Uma palavra jurídica que é importante nesse momento, meus amigos telespectadores. E eu vou falar, portanto, cadê Leonardo? Cadê Leonardo? Ao vivo, aqui na tela da audiência. Muito bem, Leonardo está aqui agora. Você, Leonardo, com quem você vai falar agora sobre esse assunto aí, que isso é caso, repito, caso de polícia, né, Leonardo? Boa tarde, amigo. Boa tarde, Mário César, mais uma vez. Exatamente, é um caso de polícia e também é um caso de se refletir, até porque não dá para jogar toda a culpa no animal,
porque é justamente se tratando de criação dos cães é que você vai ter mais ou menos o norte da situação. Eu vou conversar agora com Juliana Rocha, ela que é presidente nacional da Comissão da Proteção Animal da OAB. Ela vai explicar melhor sobre esses termos jurídicos que envolvem de tutores aí de cães. De primeiro a gente pode falar, né, que a agressividade dos cães está em torno justamente da criação. Não dá para dizer que um animal de grande porte é perigoso ou de pequeno porte. Tudo isso envolve a criação. Boa tarde. Boa tarde, Leonardo. Boa tarde, Mário. Boa tarde, telespectadores. Nós temos um trabalho, eu falo nós, toda a sociedade, no sentido de desmistificar, retirar estereótipos de determinadas raças. Infelizmente, esse caso vem a acontecer com uma raça que popularmente as pessoas já o trazem como sendo agressivo, mas a gente tem que entender que não se trata necessariamente de raça, de tamanho, de porte. Se trata de comportamento que é trazido em razão de uma criação que esse animal possui. Então, eu acho que num contexto desse, a primeira coisa que a gente deve fazer é não atribuir ao animal ou determinada raça de animal uma agressividade. Daí porque a gente sempre fala de uma adoção, de uma tutoria responsável. Agora, Juliana, falando sobre o processo de cuidados que a gente deve ter com os animais dentro de casa, existe alguma legislação de, por exemplo, passear apenas com o cachorro com focinheira ou ter uma coleira adequada? Existe alguma legislação sobre isso? Hoje a gente tem um contexto totalmente diferente do que nós tínhamos antes, né? A gente hoje precisa sim falar que os animais, eles dentro dos núcleos familiares, eles são tidos como parte da família. Então isso faz com que eles estejam presentes em condomínios, sejam eles verticais, sejam eles horizontais. Então aí a gente pergunta, nesse condomínio, como dar-se-á essa convivência? E por óbvio, essa convivência ela passa pela responsabilidade. As normas condominiais, elas são trazidas para criar parâmetros de boa convivência. Porém, essas normas condominiais jamais podem afrontar outras normas, como a Constituição Federal e o Código Civil, que traz à Constituição Federal o direito de propriedade. Então, dentro da minha unidade habitacional, há uma certa liberdade. Mas como essa liberdade é exercida? Eu estou tendo cuidado com a segurança, saúde e sossego dos demais condôminos? Essa é a questão. E como o condomínio ele pode ajudar? A maioria dos condomínios estão com seus regimentos e convenções extremamente ultrapassados. Então, os condomínios eles têm que começar a construir esse diálogo com essas novas famílias multiespécie, com esses moradores, com a maneira de cuidar e de bem conviver. Agora, com relação a essa matéria que a gente acabou de acompanhar, em que o cão faz aí um ataque, qual é o procedimento que se faz? Cabe aí fazer um boletim de ocorrência, por exemplo? Então, um caso em que faticamente um animal ataca uma pessoa ou outro animal pode ter diversas repercussões. A gente tem uma possível, né? Quero deixar claro. Repercussão penal relacionada à omissão na guarda e cautela do animal e possivelmente a questão das lesões corporais. Nós temos repercussões cíveis também, porque existe uma responsabilidade objetiva com relação a todos os danos que esses animais possam causar, seja de ordem material, seja de ordem física, inclusive arcando com custos de tratamento médico. Então esse é um outro viés que não pode deixar de ser considerado, a não ser que seja culpa exclusiva da vítima. Então, uma coisa é um animal estar solto, sem a cautela necessária, atacar alguém. Outra coisa é alguém entrar na casa e ser atacado. Então, a culpa seria da vítima que foi atacada. Vai depender do contexto. Tudo sempre depende do contexto. Ok, Mário César. Eu conversei com Juliana Rocha, que é presidente nacional da Comissão da Proteção Animal da OAB, esclarecendo aí todas essas histórias envolvendo aí ataque de cães e também sobre tutela dos animais. Volto com você, Mário César. Ok, muito obrigado então, Leonardo Julierme, entrevista importante com a doutora Juliana, um abraço para ela aí, tá bom? Importante, né, esclarecer e como a pessoa deve proceder, deve fazer num caso de ataque, e dependendo exatamente da situação, como falou exatamente a advogada, né? E claro que os condomínios têm que atualizar essas leis também, né? Colocar no famoso regimento interno, que muita gente fala, olha, tem o regimento interno aqui de cada condomínio, então vamos seguir isso aí, vamos atualizar. Eu já sofri um ataque já, inclusive foi em Boa Vista, Roraima, quando eu morava lá. Eu estava caminhando, de repente, um pitbull saiu, né, de uma casa, deixaram o portão aberto, alguma coisa assim, e eu me deparei com ele no meio da rua. A cabeça do animal, eu acho que era maior do que eu. O quê? O que eu ia fazer? Fiquei parado. Aí o coração dispara, meu amigo. Pense no medo.
Aí o dono chegou correndo, olha, me desculpe, pelo amor de Deus e tal, eu deixei o portão aberto, eu esqueci e o animal saiu. Quer dizer, se eu tivesse sido atacado também. Então a gente tem que se colocar no lugar exatamente do outro, no lugar também da vítima. Dependendo da situação, com certeza é caso de polícia. E você viu que na hora que o nosso repórter estava fazendo aquela matéria anterior, né, a participação do Leonardo, né, você viu que chegou a notificação para o tutor e para a delegacia. Então os casos não ficam impunes. O tutor é responsável, sim, pelo seu animal.